Pronto, agora sim. Então, olá pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, a nossa aula de hoje. Nós iremos fazer uma breve revisão agora no começo sobre o que nós estudamos na aula anterior, sobre os compostos carbonílicos, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, e logo em seguida dar continuidade com funções oxigenadas, estudando os derivados do ácido carboxílico. Então, para a gente relembrar um pouco, vou fazer algumas atividades, alguns exercícios sobre o conteúdo anterior para a gente ir revisando e assim dar a continuidade. Todos estão conseguindo visualizar o slide, pessoal? Sim. Sim. Pronto, vamos lá. Vamos começar então com a nomenclatura desses compostos orgânicos referente ao grupo funcional cetona. Então, na letra A, como é que fica o nome para este composto? Segundo aí o PAC. Primeiro passo, a gente já sabe que é fazer a seleção da cadeia carbônica principal. Nesse caso, como a cadeia carbônica é curta, só tem 4 átomos de carbono, então a própria cadeia carbônica principal vai ser essa mesma. Tem quantos átomos de carbono? 4, já falei anteriormente. E o grupo carbonila, a gente deve dizer em qual carbono ele está localizado. Só que para este caso, não é necessário fazer a numeração. A gente pode omitir porque ela vai estar sempre no carbono 2. Porque se fizermos porque a numeração, se a carbonila estivesse nesse outro carbono vizinho, estaria sempre no carbono 2. Ou seja, então não é necessário colocar a localização dela. São 4 átomos de carbonos, o prefixo vai ser but. Somente ligação simples entre carbonos, an, terminação para acetona, e terminação para acetona, ona. Então vai ficar butanona. Na letra B. Na letra B, a gente observa que a cadeia carbônica ela já é maior, então vai ser necessário fazer a numeração dessa cadeia. E começando o mais próximo possível do grupo carbonila. Relembrando, a carbonila é o C dupla O. Então, a numeração vai começar da esquerda para a direita. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbonos, prefixo X. Somente ligação simples entre os átomos de carbonos, infixo AN. A carbonila, ela está localizada no carbono 3. Então, coloca aqui 3. E a terminação para acetona? Ona. Ona, muito bem. Então, hexa 3, ona. Na letra C, a gente observa que a cadeia carbônica, ela não é mais aberta, ela já é uma cadeia fechada. Se a cadeia é fechada, vamos ter que colocar antes a palavra ciclo, para indicar que a cadeia ela é fechada. Então, vou colocar aqui de outra cor, colocar na cor roxa para dar o destaque. Ciclo, a gente já sabe que vai ter que colocar essa parte. Este ciclo tem quantos átomos de carbonos? Sim. 5. Sim. Prefixo? Bem. Pente. Tem somente ligações simples entre átomos de carbonos. Infixo? Am. An. Terminação para acetona? Ona. 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 Então vai ser ciclopentanona. Aí você pode perguntar, professor, não precisa colocar a numeração onde está do carbono, onde está localizada a carbonila? Não, não vai ser necessário, porque primeiro só tem ela. Só tem uma carbonila. Então, ela vai estar sempre no carbono 1, nessa posição que ele está. Se tivesse aqui, também seria o carbono 1, aqui seria o carbono 1, carbono 1, carbono 1. Então, não vai ser necessário colocar numeração, porque só tem uma carbonila. Tá? E não tem outro substituinte, não tem metil, não tem etil, não tem propil, não tem isopropil. Então, não precisa fazer essa numeração. Na letra D, qual vai ser o nome para esse composto?
Bora, pessoal. Vocês têm... Café é bote. São quantos carbonos? 4 4. é bote. São 4 carbonos. Vamos olhar novamente. Letra D. Ah, não. É não. São quantos? 3. Prefixo? Prop. Prop, muito bem. Somente ligação simples entre carbonos. Infixo? Am. Terminação? Ona. Ahá, muito bem. Pegadinha. Não vai ser ona. Olha lá quem está ligado. Tá? Eita, só para ver se estava prestando atenção, pessoal. Olha, vocês prestem atenção. Olha quem está ligado com a carbonila. Hidrogênio. Então, não pertence à função cetona, pertence à função aldeído. Eita, esqueceram? Vamos lá, pessoal, colocar aqui do lado, ó. Vamos lembrar aqui um pouquinho. Colocar aqui um R. O R pode ser qualquer, pode ser hidrogênio, pode ser o carbono. C, dupla O, que está aqui a carbonila. E se a carbonila estiver ligado ao hidrogênio, vai pertencer à função aldeído. Por outro lado, vou botar aqui o R não, vou botar carbono. Se for carbono, C dupla O, mas ficou muito pequeno também, né? Não vamos também assim exagerar. Colocar até de outra cor para dar um destaque. Se for, no caso, carbono, carbonila e carbono, aí sim vai pertencer à função cetona, tá, pessoal? Então, fiquem atentos. Se a carbonila estiver ligado ao hidrogênio, pertence à função aldeído. Mas, se a carbonila estiver entre 2 átomos de carbono, vai ser a função cetona. Tá? Essa aí foi uma pegadinha, presta atenção, pessoal, ficar de olho. Então, terminação para aldeído é? Au. Muito bem, então vai ser propanal. Ótimo. Vamos lá, seguindo para a letra E. Na letra E, a gente já consegue observar que vai ter ramificações. Perceberam isso? Sim. Sim, pessoal, bora lá, pessoal. É sim, não, percebi. Vamos lá, tem que ser na ponta da língua. Pá, 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 pá. A ideia é tira e queda. Então, na letra E já pode observar que tem ramificação, ok. Então, sabendo disso, vai ser também necessário fazer a numeração da cadeia carbônica. Neste caso, observem bem, a numeração da cadeia vai começar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Ou tanto faz? Da esquerda para a direita? Quem mais? Todos concordam? Da esquerda para a direita vai dar 5. E da direita para da esquerda para. Tanto faz, vai dar 5 do mesmo jeito. Não é não? Isso, mas não é nem porque vai dar o 5, porque os substituintes vão estar localizados no mesmos carbonos, mesma numeração do carbono. Veja, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Presta atenção, pessoal. Exatamente, Luiz Guilherme. Foi Luiz Guilherme, não foi? Foi. Pronto, bem, Luiz Guilherme. Tá ótimo. Vamos lá. Fazendo a numeração da esquerda para a direita. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. O que a gente vai observar? Que o grupo carbonila, vou botar aqui no C, carbo, assim, vai estar no carbono 3, e o metil, que são os dois substituintes, um vai estar no carbono 2, outro vai estar no carbono 4. Agora, se a gente for analisar o inverso, vou colocar agora de qual cor? Vou colocar na cor preta. Da direita para a esquerda, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. O que a gente observa? Que o grupo carbonila, ele continuou no carbono 3. Porque vimos que o grupo funcional tem prioridade.
Agora, os substituintes, vamos observar. Os metilos, eles estão no carbono 2 e também no carbono 4. Então, tanto faz da esquerda para a direita e vice-versa. Ok, então vamos continuar. Cadeia carbônica principal tem 5 átomos de carbono. Substituintes. Carbono 2, carbono 4. 2,4 dimetil. Cadeia carbônica com 5 carbonos. Prefixo? Pente. Somente ligação simples entre átomos de carbonos. Terminação para acetona. Ona. Então, 2,4 de metil pentanona. Muito bem. E na letra F, pessoal? A gente observa que também é um composto cíclico. O que mais que a gente observa nessa estrutura? Tem 3 bichos. Meu nome? Tem 3. Ramificação. 3. Isso. E são, no caso, só são 2 ramificações. Porque esse aqui é o grupo Isso. funcional. Tá? Esse aqui é o grupo funcional. A gente não conta como ramificação, tá? Ramificação são os carbonos que estão fora da cadeia. O oxigênio não é carbono. Então, tem quantos substituintes ou quantas ramificações? 2. 2. Muito bem, meninos e meninas. Vamos lá, vamos ter que fazer a numeração da cadeia carbônica. Vamos começar a partir de onde? Do carboxilo. E carbonila. Carbonila. Isso, carboxila do ácido. Muito bem. Mas tá ótimo, é assim mesmo. A gente vai aprendendo assim. E agora, sentido horário ou anti-horário? Horário. Horário. Por quê? Porque vem no 2 aí. O metil. Isso vai ficar na menor numeração, exatamente. É isso aí mesmo. 4, 5, 6. Aí eu pergunto demais, né? Então, lá, vamos colocar primeiro a palavra ciclo. Não, pera ciclo não. Vamos colocar logo das ramificações. Tem ramificação metil no carbono 2 e carbono 4. Então, vai ficar 2,4 dimetil. É um composto cíclico, então coloca a palavra ciclo. São quantos carbonos no ciclo? Isso. 6. Então, prefixo, Ex. somente ligação simples. Ex. Terminação. Terminação. Ona. Ona. Então, o nome vai ser 2,4 de metil ciclohexanona. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então, para a questão 13. A questão 13 diz o seguinte: quantas cetonas diferentes existem contendo 6 átomos de carbono na molécula e com cadeia carbônica aberta, saturada e não ramificada? Vamos lá, quantas cetonas existem com 6 átomos de carbonos? Deixa eu fazer o seguinte. Vamos colocar primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele falou que é não ramificada, então sempre vai ser uma cadeia normal. Disse que todas as cetonas têm que ser saturadas, ou seja, conter somente ligações simples entre átomos de carbono. E disse ainda que a cadeia ela deve ser aberta. Então tá aí, essa cadeia é aberta, ela é saturada e é não ramificada. Se estamos falando de cetona, então significa dizer que vai ter o grupo funcional que é a carbonila. E a carbonila, que é o C dupla O, deve estar entre átomos de carbono. Então significa dizer que a cetona mais simples, digamos assim, ou digamos se é mais a gente desenhar, vai ser esta, ó.
Completar o restante das ligações com átomos de hidrogênio. 4 ligações, aqui são 2 para 4, faltam 2. 2 para 4, faltam 2. 2 ligações para 4, faltam 2. Uma ligação para 4, faltam 3. Então, esta vai ser a primeira cetona. E qual vai ser as próximas cetonas? Bem, a gente pode agora deslocar a carbonila para esse carbono aqui vizinho, ó, mais à direita. Desenhando a estrutura, vai ficar CH3, CH2, C, dupla O, CH2, CH2, CH3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, tá aí. Então, essa vai ser a segunda cetona. A outra possibilidade, Sim, mais qual? duas. Não, mais duas. Nos Desloca outros carbono dois. para onde? Pra Lado direita. esquerdo ou direita? Direita. Direita, vamos lá. CH3, CH2, CH2, C, aqui CH2 e CH3. Confere? Vou botar aqui. Esta. É. Qual o nome da primeira cetona? Dessa primeira que a gente desenhou, qual o nome dela? É hexanona. Hexa, 2, tem que indicar porque a cadeia agora é mais longa, né? Então tem que indicar onde está localizado. Até 4 carbonos numa cetona não precisa, mas de 5 em diante precisa, tá? Que já muda as posições, as possibilidades. Hexan 2, ona. Essa segunda cetona, qual o nome dela? Hexan 3 ona. Hexa 3, ona. E essa de baixo, que acabamos de desenhar? Hexan 4 ona. Numeração da cadeia carbônica, o mais próximo da carbonila. Ah, Agora vai ser o contrário. 2, 3, 4, 5, 6. Nome? Hexan 3 ona. É diferente da anterior? Não. Não. Viu? Então você vai ver a possibilidade de duas cetonas. Porque se a gente colocar agora para o carbono vizinho, que é onde está localizado o carbono 2, ele vai se tornar a primeira cetona que nós desenhamos. Tá, pessoal? Ó, e viu como é interessante participar? Porque quando vocês participam, a gente já começando a ver outras possibilidades. Então, essa última, ela não vai ser porque já desenhamos a estrutura dela anteriormente. Então, a resposta vão ser duas cetonas, a hexan 2 ona e a hexan 3 ona. Tá? Alguma dúvida, pessoal, na questão 12 ou questão 13? Não. Vamos lá, vamos seguindo. A próxima. Questão 14. A acetona é um composto carbonílico com 3 átomos de carbono e cadeia saturada. Sua fórmula molecular é... Olha, qual é a fórmula estrutural da acetona? C dupla. C dupla. Não. Olha a informação que ele disse. Tem 3 átomos de carbonos e a cadeia vai ser saturada. A acetona pertence qual função orgânica? Ao ácido carboxílico, não é não? Olha, a acetona. Tá o nome, ó. A acetona. Álcool. Não Não. sei.
Tá? Mulher, tá bem o nome. Acetona, cetona. Acetona. Isso, cetona. E acabamos de ver que a cetona é C. Presta atenção, meninos, olha para cá. Meninas também, C dupla O. E deve estar entre átomos de carbono, não é isso? Uhum. Pronto. Aí, estrutura base. A cadeia automaticamente já está saturada, tá? Somente ligação simples entre átomos de carbono. E também já tem os 3 átomos de carbono que na questão afirmou que a acetona apresenta. O que está faltando agora? Completar as ligações dos 2 átomos de carbono da extremidade com átomos de hidrogênio. Neste carbono da esquerda, ele está fazendo quantas ligações visíveis? Uma. 3, Nessa da esquerda, ó. Esse aqui da esquerda. Este. Visíveis, que você está conseguindo visualizar. 3. Não, que dá pra ver só uma. Isso, dá para ver só uma. Faltam, para 4, faltam 3. 3. Então, completa com 3 átomos de hidrogênio. Mesmo caso acontece com esse carbono aqui da direita. Ele está fazendo uma ligação visível, a gente consegue visualizar uma, mas só que o carbono é tetravalente, faz 4 ligações. Então, para 4, faltam 3. Então, completa com 3 átomos de hidrogênio. Pronto. Agora vamos passar para a fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? A fórmula molecular, ela vai indicar quantos átomos de cada elemento químico existe em uma molécula. Então, para essa estrutura, para acetona, tem esses elementos químicos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos começar pelo carbono. São quantos átomos de carbonos? 3. 3. Depois, átomos de hidrogênio. São quantos? 6. 6. Quantos átomos de hidrogênio? Desculpe, de oxigênio? Só um. 1. Então, vai ser C3H6O. Resposta correta vai ser a letra A. Muito bem. Se a gente fosse olhar só para as alternativas, a gente já poderia cancelar, por exemplo, a letra E, porque são 3 átomos de oxigênio, a letra D, porque são 2 átomos de oxigênio. Aí ficaria entre A, B, C e fazer a mesma estrutura. Alguma dúvida na 14ª? Não. Vamos então para a 15ª. O aroma natural de baunilha, encontrado em doces e sorvetes, deve ser ao composto de nome vanilina. Em relação à molécula da vanilina... Peraí, cuja estrutura está reproduzida ao lado, está aqui do lado, né? Em relação à molécula da vanilina, é correto afirmar que as funções químicas encontradas são... Olha a estrutura. Está aqui a estrutura aqui do lado direito. Quais funções orgânicas estão presentes na vanilina? Tan, dan, dan, dan. O que a gente vai observar? Tem hidroxila ligado diretamente ao anel benzênico. O que mais? Tem grupo... Cadê? Aqui. Tem um grupo carbonila aqui desse lado. O que mais que a gente pode observar? Tem aqui um átomo de oxigênio entre 2 carbonos. Começando no sentido horário, lá da carbonila. Que função orgânica está presente nesse lado da estrutura? Que função orgânica é esta? É um Aldeído. Isso, aldeído, que tem o C dupla O e hidrogênio. Então, aqui o primeiro vai ser um aldeído. Depois, tem aqui oxigênio entre 2 átomos de carbono, tá? Que aqui representa um CH3, aqui é um carbono.
Que função orgânica representa essa parte da cadeia? É. Mas, professor, Sim. o éster é o quê? O éster, a gente aqui a gente não viu ainda, tá? A gente vai já estudar. Na que terminar aqui, a gente vai passar pro éster. Professor, esse bicho é muito confuso. Esse aí e o fenol e o outro que tem um monte. Que é o seguinte, o éster, ele é C dupla O, tô desenhando aqui embaixo, tá? C dupla O, aí vai ter O e um R, tá? Esse vai ser o éster. O éster pega isso aqui tudo, ó. C dupla O, O, R. Tá, professor, mas o que é esse R? Esse R é uma cadeia carbônica. Ele não pode ser hidrogênio, tem que ser carbono. Pode ser o metil, etil, isopropil, isobutil, fenil, benzil, não importa, tem que ser uma cadeia carbônica. Então, esse é um éster. Ah, professor, também tem o éter. Como é o éter? O éter é o oxigênio entre dois átomos de carbono. Obrigatoriamente tem que ser dois átomos de carbono. Então, esse é o éter. Tá, professor, entendi. Mas o que é o fenol? O fenol tem que ter a hidroxila, porque só desenho hidrogênio do lado oposto. Então, quando eu desenho do outro lado, já desenho aqui primeiro o benzeno. No fenol, tem que ter uma hidroxila ligado automaticamente ao benzeno. O álcool, professor, eu sei que o álcool também tem hidroxila, então como é que eu vou saber? O álcool, ele tem que estar ligado, desculpa, a hidroxila do álcool tem que estar ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? É um carbono que faz 4 ligações simples. Então tá aqui, ó. Hidroxila ligada a um carbono que faz 4 ligações simples. Ah, professor, mas eu lembrei que o senhor falou de uma outra função que tem também hidroxila. Sim, também tem, que é chamado de enol. Só que o enol, o caso dele já é mais diferente, porque a hidroxila, ele vai estar ligado a um carbono que é insaturado, ou seja, que faz uma ligação dupla. Então, enol, hidroxila a um carbono que faz ligação dupla. Álcool, hidroxila que está ligado a um carbono que faz 4 ligações simples, ou então carbono saturado. Fenol, a hidroxila tem que estar ligado diretamente ao anel benzênico, certo? Eu tenho até um resumo das funções orgânicas, vou deixar disponível na sala de aula. Fica interessante colocar. Botar logo todas, a oxigenadas, a nitrogenadas. Fica interessante para vocês visualizarem logo, tipo um mapa mental, né? Até uma tabela com os grupos funcionais, a característica de cada um, já fica mais fácil visualizar. Bem interessante, gostei da pergunta. Tá, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Dúvida? Então, continuando, nessa parte da cadeia, oxigênio entre dois átomos de carbono. Qual a função orgânica que está presente? Éter. Éter. Muito bem. E a outra, hidroxila ligado diretamente ao anel benzênico. Fenol. Fenol. Isso, fenol. Pronto. Então, a resposta vai ser a letra... Quero aqui afirmar que as funções químicas encontradas são: letra A, álcool, não tem. Letra B, álcool, não tem. Letra C, aldeído, tem. Álcool, não tem. Letra D, aldeído, tem. Éster, não tem éster. E letra E, aldeído, éter e fenol. Então, a letra E vai ser a resposta para essa questão. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Já fizemos essa pequena revisão. Vamos passar, então, para o nosso próximo conteúdo. Vocês lembram de ácido carboxílico? Lembram, sim ou não? Dá uma revisada um pouquinho. Vamos lá, fazer essas questões rapidamente. Questão 16.
Bodes e cabras possuem um odor muito desagradável. Eu gosto do cheiro de bode, de cabra, acho tão cheiroso. O pessoal diz que é desagradável, mas eu gosto. Isso porque eu passei uma parte da vida morando no interior. Então, os responsáveis por isso são três ácidos que, quando descobertos, receberam os nomes de capróico, caprílico e cáprico. Olha a criatividade. Os nomes sistemáticos e o PAC desses ácidos são, respectivamente, hexanoico, octanoico e decanoico. Escreva as fórmulas estruturais de cada um deles. Tá, pessoal, vamos iniciar. O ácido capróico, é o mesmo ácido hexanoico. Até aqui tudo bem. Professor, mas o que é um ácido carboxílico? Como é que eu vou saber que é um ácido carboxílico? O ácido carboxílico, pessoal, ele é caracterizado por apresentar o grupo carboxila, tá? Carboxila. O que é a carboxila? É o grupo carbonila com o grupo hidroxila. Hidroxila. OH. Então, toda vez que tiver o C dupla O, OH, trata-se de um ácido carboxílico, porque tem aqui a carbonila juntamente com a hidroxila. Então, isso aqui caracteriza um ácido carboxílico. Muito bem. Sabendo disso, vamos desenhar então a estrutura do ácido hexanoico. Hexa, 6 átomos de carbonos. An, somente ligação simples. Oico é a terminação para os ácidos. Então, 6 átomos de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dupla O, O, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês compreenderam essa estrutura, pessoal? Sim ou não? Sim. C. Ok, então vamos passar para o próximo. Ácido octanoico. Octanoico são 8 átomos de carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dupla O, OH. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. E o outro é o ácido decanoico. Dec, são quantos átomos de carbonos? 10. 10, exatamente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas lembrando que o carbono 1, quando for fazer a numeração da cadeia, vai ser sempre o carbono do ácido carboxílico, tá? Sempre vai ser o carbono 1. Alguma dúvida na questão 16? Não. Pronto, relembramos um pouco, vamos passar então para o nosso próximo conteúdo, tá, pessoal? São os derivados do ácido carboxílico, que agora é o ponto que a gente vai chegar da aula de hoje. Vamos lá, funções oxigenadas 3, que é o final das funções oxigenadas. Éster, sal e anidrido. Então, nesta aula, nós iremos estudar os derivados do ácido carboxílico, que são eles: o sal do ácido carboxílico, o éster e o anidrido. Mas também tem o cloreto de ácido, só que esse é o menos comum, então a gente vai ver somente em algumas questões. Então, vejamos. Derivados do ácido carboxílicos. Os principais derivados são os sais, como já falei anteriormente. Vocês lembram das reações de salificação que ocorrem entre um ácido e uma base? Lá na química inorgânica, lá no primeiro ano. Lembram ou não lembram? Lembra que lá no primeiro ano tem um ácido mais uma base, produz sal e água. Lembram ou não lembram?
Agora eu lembrei. Por exemplo, o HCl mais a base, o hidróxido de sódio, vamos supor, formando um sal. Qual vai ser o sal formado? O NaCl, que vai ser o cloreto de sódio, mais a água. Então, já sabemos que vai ser formado. Então, note, a reação que ocorre entre um ácido e uma base forma sal e água. Isso aqui é uma reação de salificação, só que de compostos inorgânicos. Só que também existem os sais orgânicos. E no caso dos sais orgânicos, ele é formado através de um ácido orgânico, que é o ácido carboxílico, e uma base inorgânica, que pode ser hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, tá? Pode ser uma dessas duas bases que são as mais usadas. Tá, professor, mas onde é que os sais estão presentes no nosso dia a dia, os sais orgânicos? Bem, tenho certeza que todos os dias você usa um sal orgânico. Todos os dias. Every day. Onde? Sabão, sabonete, tá? Então, sabão e sabonete, eles são sais orgânicos. E que a gente usa todo dia como higiene pessoal, para lavar louça, para lavar roupa, tá? Seja qualquer outra utilidade. Um outro derivado do ácido carboxílico são os ésteres. Os ésteres, eles já são formados por uma reação que é chamada de esterificação. Calma que a gente vai ver o que é isso. Tem também os anidridos, que são formados através de uma reação de desidratação entre dois ácidos carboxílicos. O que é uma reação de desidratação? É uma reação na qual ocorre perda de água, ou então eliminação de água, como eu queiro denominar. E tem ainda os cloretos de ácido, que os cloretos eles são formados a partir da substituição da hidroxila, aqui ó, do ácido carboxílico, então substitui a hidroxila pelo cloreto. Então, por isso são chamados de cloretos de ácidos. Tá, vamos lá então ver cada um deles. O primeiro deles vão ser os sais orgânicos. Então, os sais orgânicos é todo composto que é obtido através de um ácido carboxílico e uma base inorgânica. Por exemplo, tem-se aqui o ácido carboxílico, que é o ácido acético ou ácido etanóico, que está reagindo com a base inorgânica, que é o hidróxido de sódio, formando este sal orgânico, que é o acetato de etila, ou desculpa, acetato de etila, é o éster, acetato de sódio, mais água. O que a gente observa? É uma reação que ocorre entre um ácido e uma base, produzindo sal mais água. É uma reação que a gente já conhece. O diferencial agora é porque, em vez de ser um ácido inorgânico, vai ser um ácido orgânico. E quanto à nomenclatura? A nomenclatura segue as mesmas regras que já vimos anteriormente, só que a diferença vai estar aqui na terminação oato e ainda no nome do cátion na qual deu origem ao sal. Mas que cátion? O cátion da base. Exemplos. Tem-se esses dois. A gente observa que tem esta parte do sal, que foi derivado a partir do ácido carboxílico, e tem-se o cátion, que é o cátion de sódio, que veio a partir da base. Então, como é que vai ser o nome para esse sal? Primeiro, coloca-se o prefixo. São quantos átomos de carbonos dessa parte derivada do ácido? São quantos carbonos? Uhum. Um. Prefixo. Um carbono prefixo. Et. Met. Somente ligação simples entre carbono, só tem o carbono, então vai ser an. Mas, que foi em fixo. Agora, terminação oato. Vou botar aqui uma outra cor, vou botar aqui em roxo. Oato de... Ah, o nome do cátion. Qual é o nome desse cátion? Pot. O Na é o sódio.
Sódio. Isso. Isso, que vai ser o sódio. Então, o nome desse sal vai ser metanoato de sódio. O outro exemplo. São quantos átomos de carbonos? 3. Prefixo? Pró. Prop. Somente ligação simples entre átomos de carbono. Ah. An. Terminação. Oato. De. Qual é o nome desse elemento químico? Magnésio. Magnésio. Exatamente. Então, vai ser propanoato de magnésio. Tá? Então, esse vai ser o nome para esses dois sais. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não. Muito bem. Então, vamos lá. Continuando. Tá? Metanoato de sódio e propanoato de magnésio. E agora os ésteres. Os ésteres, eles são compostos formados pela reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Por exemplo, vamos observar essa reação genérica. Então, nessa reação, tem-se um ácido carboxílico que está reagindo com um álcool em meio ácido. Pessoal, como é que eu vou saber que está em meio ácido? Porque tem aqui o H+, tá? Que é o próton. Produzindo éster mais água. Então, essa reação de formação do éster, ela é chamada de esterificação. Tá? Então, a reação de formação do éster é esterificação, e a reação contrária, ou seja, do éster formando álcool e ácido carboxílico, é chamada de hidrólise. Tá, pessoal? Reação de formação do éster, esterificação. Formação de ácido carboxílico e álcool a partir do éster é chamado de hidrólise. Então, vejamos a questão da nomenclatura. A nomenclatura para o éster segue o mesmo princípio dos sais, que é o prefixo mais o infixo, terminação oato, aí vem di, o nome do substituinte com terminação ila. Mas como é que funciona isso, professor? Vamos observar. Neste primeiro exemplo, tem-se o ácido metanóico, que ele está reagindo com álcool, que é o metanol, e na reação de esterificação foi formado o metanoato de metila mais água. Ah, professor, mas eu não entendi como é que ficou metanoato de metila. Bem, o nome do éster, presta atenção nesse detalhe, importantíssimo, olha. O nome do éster, ele inicia primeiro a partir do ou da parte derivado do ácido, seguido da parte derivado do álcool. Tá? Então, assim que se dá o nome ao éster. Primeiro, coloca-se o prefixo infixo ato, que é exatamente na parte derivada do ácido, seguido da segunda parte, que foi a derivada do álcool. Vamos lá praticar. Nessa parte proveniente do ácido, tem quantos átomos de carbono? Só um. Prefixo. Metil. Prefixo. O prefixo, fala o nome do substituinte. Prefixo. Met. Met. Eu observo tudo, né? Rapaz. Tô vendo aí. Met, ok. Somente ligação simples entre átomos de carbonos. Infixo. An. Mais a terminação oato de... Vamos lá. Tem quantos átomos de carbonos aqui na parte derivada do álcool? Prefixo? Met. Terminação? Ila. Tá aqui, ó. Terminação ila, que já é da própria nomenclatura. Então, metanoato de metila. Vamos ver outros exemplos. Vamos aqui mais dois. Tem esse, que é o ácido propanóico, reagindo com o etanol, na reação de esterificação, forma o propanoato de etila. Por que propanoato de etila? Vamos lá.
Na cadeia derivada do ácido, tem 2, 3 átomos de carbonos. Prefixo? Pró. Prop, muito bem. Somente ligação simples entre átomos de carbono. Infixo? Terminação? Tá vendo aqui, ó. Terminação? O ato. Oato. Vamos lá. Na parte derivada do álcool, tem 2 carbonos. Prefixo? Et. Terminação? Ila. Ila. Então, propanoato de etila. Viu como é legal dar nome para esta, não é? Ei, propanoato de etila, vem aqui. Ela até fazer o nome da pessoa. Achei tudo. Imagina quando a mãe tá com raiva. Propanoato de etila. Vem pra casa, menino. Continuando. Ácido etanóico reagindo com o propan-2-ol, formando o éster etanoato de isopropila. Vamos lá verificar este nome. Derivado do ácido tem 2 carbonos. Prefixo? Et. Somente ligação simples entre carbonos. Terminação? Oato. Aí vem essa questão que vocês têm que lembrar. A gente não pode esquecer dessa parte aqui, ó. Desse grupo. Ixi, ficou faltando aqui o 3, né? Acho que eu cortei na hora. Tá aqui. Como é o nome desse rapazinho aqui? Observe que é o CH3, CH3. Já vimos que o nome desse substituinte é o isopropil. Lembram? Sim. Pronto. Então, vamos colocar terminação ila. Então, vai ser isopropila. Então, etanoato de isopropila. Veja, pessoal, o nome do éster, a gente vê que, assim, apesar de ser um nome maior, mas não é difícil, não tem aquela complexidade toda para a gente dar um nome. Só que a gente tem que praticar. Tá? A gente vai praticando, para que a gente possa estar fixando o nome desses ésteres. Tá, professor, onde é que os ésteres são encontrados no nosso cotidiano? Onde é que a gente pode encontrar esses ésteres? Bem, os ésteres, eles são muito utilizados como flavorizantes. O que são flavorizantes? São imitações dos odores ou sabores naturais das frutas, por exemplo. Tá? Vamos dar exemplo das frutas. Como assim, professor? Veja. A laranja, aquele cheiro da laranja, aquele sabor da laranja, ele pode ser imitado através desse éster. Tá? Então, esse éster imita o sabor da laranja, que é o acetato de octila. E a imitação do sabor de abacaxi? Esse éster é o responsável. Tá? Que é o butanoato, butanoato de etila. E os esmaltes? Eu, particularmente, gosto muito do cheiro dos esmaltes, eu acho muito cheiroso. Mas o que tem no esmalte? Tem vários ésteres. Dentre eles tem o acetato de etila, tem o acetato de butila e o acetato de pentila. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, o acetato de pentila. Então, essa mistura de ésteres dá aquele cheiro característico do esmalte. Então, sempre que a gente vai chegar a algum local, tá? Tem alguém pintando unha, embora a gente não saiba que está ocorrendo isso, mas na hora que a gente sente aquele cheiro, estão usando esmalte, não é? A gente já consegue identificar através do olfato. É ou não é, pessoal? É verdade, eu detesto aquele cheiro. Ah, Maria, eu gosto, acho tão cheiroso. O outro, com relação àquelas balas, os bombons, tá, ó, tá aqui. Aquelas balas, aquelas bombons, estão dizendo, sabor morango, sabor pêssego, sabor pera, sabor kiwi, sabor melancia, sabor melão, sabor limão, ou sei lá o que, qualquer outro. Veja, aquelas balas não têm o sabor mesmo natural. Ali também são os ésteres que estão presentes, são os flavorizantes. E dentre aqueles flavorizantes, o mais difícil, digamos assim, o mais complexo de se obter é o odor de morango, tá? Aquela característica do morango é o mais
digamos que é o mais complexo de se obter, porque são várias substâncias misturadas ali. Então, aqueles bombons, seja de bolo ou qualquer outra coisa que utilize esses flavorizantes, estamos utilizando os ésteres. Ah, professor, às vezes eu fui comprar um bombom que era de morango, diz que tinha lá sabor natural. Tá, pode ter o sabor natural, só que o valor vai ser bem mais caro. Um bombom feito de flavorizante e um bombom feito com sabor natural mesmo do morango vai ter um valor muito distinto. O natural, ele vai ser bem mais caro. Tá? Além disso, os ésteres, eles podem também ser utilizados, os poliésteres, a gente vai ver isso quando chegar em polímeros, que os poliésteres, eles podem ser utilizados na fabricação de velas de barcos, tá? Então, dessa característica. Onde é que está mais presente os poliésteres? Naqueles calções como não? Tactel? Tactel? Aqueles calções que você botou água, já secou, como é o nome? É tactel, não? Eu acho que é, não sei não. Pronto, acho que esse aí, pronto, tá aí. Também é formato poliéster, poliamida, tem várias coisas ali, tudo junto. Vamos ao outro, anidrido. Os anidridos orgânicos, como já falei anteriormente, eles são compostos formados pela desidratação entre dois ácidos carboxílicos. Já saiu tudo, né? Já botei tudo junto. Por exemplo, tem-se aqui o ácido acético, ou também chamado de ácido etanóico, que é o nome segundo a IUPAC, que é o nome sistemático. Quando reagem entre si, perdendo uma molécula de água, forma o anidrido. Professor, como é que eu vou saber identificar um anidrido? Porque o anidrido, eu já circulei, né? Vou colocar agora em vermelho. O anidrido vai ter essa característica, ó, C dupla O, C dupla O. Então, toda vez que tiver essa parte, C dupla O, aqui, tipo um M, né? Um M meio que na vertical. Vai ser, então, um anidrido. E o nome? É anidrido acético, ou então anidrido etanóico. Tá? Ou um ou outro. Anidrido acético ou anidrido etanóico. A nomenclatura para os anidridos, pessoal, segue a mesma sequência para os ácidos carboxílicos. Qual é a diferença? Que em vez de colocar a palavra ácido no começo, vai colocar a palavra anidrido. Veja, ácido etanóico. Nome do anidrido? Anidrido etanóico. Se fosse ácido metanóico, aí o anidrido seria anidrido metanóico. Fosse ácido propanóico, dois ácidos propanóicos reagindo para formar um anidrido. O anidrido formado seria anidrido propanóico. Só muda isso, ácido por anidrido. E os tipos de anidrido? Basicamente, existem 3 tipos, que é o anidrido normal, também chamado de anidrido simétrico. Por que simétrico? Porque se for passado aqui um plano de simetria, aqui no meio, já observa que esses dois lados são iguais. Por isso é chamado anidrido normal ou anidrido simétrico. Qual outra denominação que poderia ser, professor? Bem, é formado pelo mesmo ácido. Se o anidrido for formado pelo mesmo ácido, então vai formar um anidrido simétrico. E o anidrido misto é quando é formado pela reação entre dois ácidos carboxílicos distintos. Neste caso, foi utilizado o ácido propanóico, a região que está aqui em cima, e o ácido etanóico. Então, aqui é um anidrido misto, chamado de anidrido acético propiônico, ou, segundo a IUPAC, anidrido etanóico propanóico. Tá? Seria este o nome sistemático. E esse outro tem esse anidrido cíclico. Tá? O anidrido cíclico é quando ocorre a desidratação intramolecular, ou seja, entre a própria molécula. Exemplo disso, tem aqui o anidrido succínico. A estrutura do ácido que deu origem a esse anidrido succínico é a seguinte: C dupla O, OH, aí vem CH2, vou colocar aqui, CH2, CH2, C dupla O, OH. Tá? Então, quando foi uma desidratação intramolecular, que saiu um hidrogênio de um e a hidroxila do outro, formou o anidrido succínico. Pessoal, mas é o seguinte, esses derivados do ácido carboxílico, o principal para a gente vão ser os ésteres, tá? Eles vão ser nossos principais focos. O anidrido, o sal,
e o cloreto de ácido, eles vão ser os menos estudados, a gente vai dar menos importância no momento para eles, mas pode ser que eles caiam em questões. Só para dizer se está presente, cloreto de ácido, aqui está presente o anidrido, aqui está presente o sal, vai ser basicamente isto. Para o momento, a gente vai ver mais no final que a gente vai dar um ênfase maior. Mas vamos lá, fazer exercício rapidinho, pessoal, dá tempo de fazer pelo menos um. Primeira questão, uma questão da Universidade Estadual do Maranhão. A função e a nomenclatura, segundo a IUPAC, dos compostos X e Y representado abaixo são, respectivamente, vejamos, aqui em cima está o composto X, aqui embaixo está o composto Y. Este composto X pertence a que função orgânica? Aqui no composto X, qual a função orgânica? Olha aqui, o que tem aqui na extremidade da cadeia? Pertence a que função orgânica? Pessoal, a que função orgânica? É um ácido? É um éter? É um éster? É um éster. É um éster, que está aqui, ó, C dupla O e a cadeia carbônica. Então, podemos cancelar já aqui a letra C e a letra E. Fica entre A, B e D. Isso, muito bem, é um éster. Agora, o nome para esse éster. Vamos fazer aqui a numeração da cadeia. Carbono 1, 2, 3, carbono 4. No carbono 3 tem o metil. Isso, muito bem. Agora é o metil. Agora vem 3, metil, 4 átomos de carbonos. Prefixo? But. But. Somente ligação simples entre carbono. Que mais? Terminação. É um éster. Oato. Qual é a terminação? É o oato. Oato de... Nessa outra extremidade da cadeia carbônica, tem quantos carbonos? Nessa outra parte da cadeia aqui, ó. 2. Ops. Ou 1. Prefixo? Prefixo? Respeito falou match. Match. Terminação? Ila. Esqueceram. Então vai ser 3-metil-butanoato de metila. E no Y, a que função orgânica pertence o Y? A que função orgânica? Aqui, ó. Isso aqui. Qual a função orgânica? Qual a função orgânica? Pessoal, que função orgânica? É um aldeído? Aldeído, muito bem. Aldeído. Nome. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Confere? 1, aqui tem 5. Então, 6, aqui vai ser o carbono 7. Confere ou não confere, pessoal? Confere. Não, você está falando, né? Confere. É porque assim, pessoal, olha, a gente vai observar que tem aqui o grupo CH2, tá na cadeia, entre parêntese,
e aqui subscrito tem 5. O que que significa dizer isso? Significa dizer que existem 5 CH2. Vamos supor isso aqui, ó, CH3, aí tem os 5, CH2, 1, 2, 3, 4, 5, e o C dupla O H. Tá? Essa estrutura que está aqui condensada é como se fosse essa forma. Vou botar aqui outra cor, dar um destaque. É como se esses 5 CH2 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tivessem representado ali, ó, CH2, 5. Ô, pessoal, tô bem no meio da explicação, não tem como entrar agora para liberar. Aí. Pronto. Numeração: carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começa a partir do grupo funcional. 7 átomos de carbonos, prefixo -ept. Somente ligação simples. Terminação para aldeído, -al. Então o nome vai ser heptanal. Resposta correta vai ser a letra 3-metilbutanoato e ascarboxílico não é. Aldeído, pentanal não é. Heptanal. Vai ser a letra D. É um éster, 3-metilbutanoato de metila e aldeído heptanal. Tá? Alguma dúvida, pessoal, nessa primeira questão? Tinha ainda aqui uma segunda, mas não sei se dá tempo. Você acha que dá um tempo? Acho que dá. Vamos lá. Segunda questão. Tá só esperando isso. Segunda questão. Quando a picada de formiga em alguma pessoa é colocado Professor, algo... Oi. o Lucas acabou de falar que ele saiu da sala e não está conseguindo entrar de novo. Ele disse para avisar o senhor, para ver se eu consigo adicionar ele. Eita, eu mandei e-mail. Falei, pessoal, tô mandando novamente um e-mail para vocês. Meus queridos, aceitem a reunião. Cadê? Vou esperar É ele entrar. porque quando passa do horário, professor, daí eles bloqueiam, até para quem tem no e-mail. Ah, é? Vixe, é. Depois que passa do horário de conversão 10h39. Menino, então agora eu vou estender esse horário, vou botar até 12 horas. Olha, olha, olha o menino de novo. Pois eu vou estender. Obrigado pela informação. Não é esse aqui não. Obrigado pela informação, expedito, que agora eu vou fazer. Agora eu vou estender. Em vez de colocar até 10h30, eu vou colocar um pouco mais para frente. Que aí fica melhor, fica mais liberado. Então, vamos lá. Então, Antônio Lucas, desculpa, tá? Eu não sabia dessa informação, o expedito acabou de me atualizar. Novamente, quando há picada de formiga em alguma pessoa, é colocado álcool etílico. Por quê? Letra A. As formigas não suportam álcool. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso. Por quê? Concordo com você. Tipo, se foi picado, a formiga não tá mais lá, né? É. Aí você vai passar lá o álcool, não. A formiga, ela consegue suportar. Eu já experimentei isso, tá? Eu fui tentar botar se ela morria, né? Mas ela morre mais fácil com detergente. Porque o detergente é básico e dele é ácido, né? Então, não suportam álcool, que é falso. Muito bem, my life. Foi o Lau Harrison? Foi o O Marrom? Caio. O Caio, pronto, Caio. Tá falso. Letra B. Não há... Por quê? Não há ácido fórmico nas formigas, pois o que causa a dor é uma mistura de aminoácidos desconhecidos. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso porque não causa nenhuma dor e sim coceira. E vai estar falso, porque diz aqui, ó, não há ácido fórmico nas formigas, está falso. Há sim o ácido fórmico, por isso que o nome é ácido fórmico, que vem de formiga, tá? Uma derivação da formiga. Aí vai dizer aminoácidos desconhecidos. Mas tu acha que hoje daí ia ser desconhecido essas coisas? Claro que não. Então, né, está falso. Muito bem. A letra C. Porque o álcool dissolve o enxofre existente no ácido que a formiga libera. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Muito bem. Aqui, olha, aqui, rapaz, ele bota assim, uma resposta tão bonita, né? O álcool dissolve o enxofre
existente no ácido. Se o enxofre estivesse lá, não ia ser dissolvido, porque o enxofre já está ligado com o ácido, né? Mas não é por causa disso. Não existe um enxofre lá, tá? Tá falso. Não tem. Letra D. Porque o álcool etílico contém sódio metálico que o torna anestésico. Verdadeiro ou falso? Eu acho que o álcool não contém sódio metálico. Então vai ser Falso. falso. Estou dizendo que ele botou uma resposta bonita. Convence a gente, não convence não. Ó. Porque o álcool etílico contém sódio metálico que o torna anestésico. Tá? Mas é falso, pessoal. Se tivesse sódio metálico, ali poderia reagir, seria uma reação, digamos que explosiva ou pequena explosiva. Porque o sódio metálico em contato com a água ocorre uma reação ali exotérmica com formação da base, que é o hidróxido de sódio. Tá? Então, o álcool etílico, ele contém água. Às vezes, pequena quantidade, dependendo da proporção, mas contém água. Então, seria uma reação. E não tinha formato anestésico. E letra E. Porque o ácido fórmico existente nas formigas reage com o álcool etílico, originando o éster formiato de etila, que evapora mais rápido e não é tão agressivo quanto o ácido existente nas formigas. Reação de esterificação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Muito bem. Tá aqui, pessoal. CH3, CH2, OH. Tá aqui a reação. Formando HC, dupla O, CH2, CH3, mais água, que a gente viu agora há pouco. Então, tá aí. Vai ser essa reação e esse vai ser o éster formado. O nome que ele deu foi o nome convencional, digamos assim, que é o formiato de etila, mas se fosse na IUPAC, seria metanoato de etilo. Pronto, muito bem. Então, lá, pessoal, então, tem essa outra questão, mas vou deixar para depois, senão para a gente não utilizar muito tempo, que eram 4 questões. Vamos lá encerrar a nossa aula. Não consegui colocar a nossa forma de presença. Parar aqui a apresentação. Tá aqui. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui na nossa aula. Vocês participaram bastante, foi muito bom. Então, numa aula mais dinâmica, porque quando vocês participam, é bem interessante, tá? Porque não fica aquela coisa monótona, só eu falando todo tempo, para um monte de figurinha que estão aqui vocês, tá? Toda a carinha aqui, agora mudaram, botaram a carinha sorrindo. Só que tem aqui o gato, a Luana, deixou ainda o gato preto. Tá? Mas tá aqui, todo mundo sorrindo, muito bem. Então, desejo a todos um bom final de semana, excelente fim de semana. Nossa atividade já está na nossa sala de aula, por favor, façam. Se tiver alguma dúvida, perguntem. E tem muitos estudantes que estão perguntando agora, gostei, aumentou a quantidade. Perguntando, tirando alguma dúvida. No primeiro e segundo ano, terceiro ano, ainda não teve, mas espero que vocês possam estar perguntando caso tenham alguma dúvida. Tá? Então, pessoal, muito obrigado. Excelente fim de semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Interromper aqui a gravação.